abundante na Bíblia, porque o reino de Deus funciona no mundo espiritual. Então a oração é a mola propulsora, é a base. Então, vamos lá. Isaías 59, versículo 16. Quem abriu, leia junto comigo. Está escrito assim: viu que não havia ajudador algum e maravilhou-se de que não houvesse um intercessor, pelo que o seu próprio braço lhe trouxe a salvação e a sua própria justiça o susteve. Amém. Irmãos, hoje é o último estudo aí dos dons espirituais. São 13 dons. Os dons espirituais, nós já sabemos, são capacitação dada pelo Espírito Santo quando as pessoas recebem Jesus como Salvador e Senhor. Cada pessoa que recebe Jesus, junto com a salvação, recebe uma capacitação do alto. Esta capacitação não é para orgulho próprio, não é por merecimento próprio, mas ela visa um fim proveitoso na igreja. Então, você recebeu Jesus, você recebe um dom, uma capacitação do Espírito Santo para servir a igreja, abençoar a igreja. Todos os membros da igreja têm dons. Não existe crente cristão convertido, regenerado, que não tenha dom. Alguns têm mais de um, mas todos têm pelo menos um, ok? Eu consegui identificar os meus dons aí definitivamente agora. Espero que os irmãos tenham conseguido também. Mas então, hoje nós vamos ver aí o dom espiritual de intercessão. É um dom bastante abundante na Bíblia, com muitos exemplos, e nós vamos ver. Na época do profeta Isaías, Deus ficou maravilhado de que não tivesse intercessor em favor da nação. Era uma época de grande crise para o povo de Deus e não tinha ninguém orando. Ezequiel, que viveu pouco depois, ele fala que Deus procurou um homem para tapar o muro, entrar na brecha a favor do povo, mas não achou ninguém. Isaías 59:16 fala que Deus maravilhou de que não houvesse um intercessor. Então, irmãos, aí nós vemos a importância da intercessão, da oração, e a nação de Israel estava sofrendo porque não tinha ninguém orando pela nação. Ninguém orando pela nação. Tem muitas famílias que sofrem porque não tem ninguém orando pela família. Tem muitas igrejas que sofrem porque não tem ninguém orando pela igreja. E tem muitas nações sofrendo, como a nação de Israel, porque não tinha ninguém orando pela nação. Ok? Isaías se coloca diante de Deus em oração. Nós vamos ver muitos versículos maravilhosos, lindos, sobre oração, dos quais nós vamos ler um agora. Isaías 62, versículos 6 e 7. Sobre os teus muros, ó Jerusalém, os guardas, que todo dia e toda noite jamais calarão. Vós, os que fareis lembrar do Senhor, não descanseis, nem deis a ele descanso, até que restabeleça Jerusalém e a ponha por objeto de louvor na terra. Ótimo, né? Olha, vós, os que fareis lembrar do Senhor. Oração. Não descanseis, nem deis descanso, até que Deus restabeleça Jerusalém. Nós precisamos colocar esse propósito na nossa mente e no nosso coração. Nós vamos orar com as nossas próprias forças, até que Deus mude a nossa família, até que Deus mude a nossa igreja, até que Deus mude a nossa nação, e assim vai. É um exemplo de Isaías, né? Tem um versículo de Isaías que eu gosto demais da conta, falando dessa crise, desse sofrimento. Aí ele fala assim: olha, faça orações para aqueles que ainda restam, para que eles subsistam, para que eles não desanimem. Então era um momento difícil. Então nós vemos aí Isaías
né, refletindo aí que Deus estava maravilhado, porque no meio de tanta crise, as pessoas não estavam orando. Isaías desafia o povo a orar, até que Deus mude a história da nação. Mas não é só Isaías, irmãos. A Bíblia está repleta de exemplos de pessoas de oração. Eu separei alguns aí espetaculares. Os irmãos vão perceber. Então, 1 Samuel 12, versículo 18, versículo 23. Então invocou Samuel ao Senhor, e o Senhor deu trovões e chuvas naquele dia, pelo que todo o povo tremeu em grande maneira ao Senhor e a Samuel. Quanto a mim, longe de mim, que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Falando do exemplo de Samuel. Samuel era um grande homem de oração. A Bíblia fala, Samuel, Daniel, Noé, são os três que destacam na oração na Bíblia. Samuel, Daniel e Noé. Três intercessores poderosos. No caso de Samuel, repararam, ele começa a orar, o céu estava limpo, mas deu trovões. A oração de Samuel fez acontecer trovões no céu, sem nuvem de chuva. E a terra tremeu, e o povo ficou morrendo de medo e suplicou: não pare de orar por nós. Não pare de orar por nós. E ele fala: olha, eu não vou pecar contra Deus, parando de orar por vocês. Palavra muito interessante, ok? Vamos outro aí? Está meio fora de ordem aqui, mas vamos. Deuteronômio 9, 25. Prostrei-me, pois, perante o Senhor, e 40 dias e 40 noites deixei-me prostrados, porquanto o Senhor dissera e vos queria destruir. Isso, ótimo, né? Outro exemplo aí, Moisés também, ele se emparelha com Daniel, Samuel, Noé, né? Moisés é um outro grandíssimo intercessor. Diz aí, ele ficou 40 dias e 40 noites orando, sem parar, sem comer pão, sem beber água, sem dormir. 40 dias e 40 noites, irmãos. Dá para imaginar uma coisa dessa? Não dá. 40 dias e 40 noites, sem comer pão, sem beber água, sem dormir, ajoelhado em oração. É uma coisa extraordinária, é uma graça de Deus, né? Vamos outro aqui. Filipenses 1, 3 ao 5. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. Isso, né? O apóstolo Paulo. Maior pregador, maior plantador de igreja, maior missionário, maior escritor da Bíblia, mas a oração era a base da obra dele. Tudo que ele fez, não foi ele que fez, foi Deus que fez. Ele fala assim: eu fiz, mas não eu, a graça de Deus comigo. Ele não abria a mão da oração. Se você ler as cartas de Paulo, de uma sentada, você vai perceber que ela é recheada de orações. Efésios marca lá do versículo 3 até o versículo 14, não tem um ponto final. É uma oração de Moisés fazendo sem um ponto final. São 11 versículos de uma oração assim intensa diante de Deus. Coisa maravilhosa. Outro exemplo aí, então nós já vimos aí Isaías, Samuel, Moisés, Paulo. Agora Atos 10, versículo 9. No dia seguinte, indo eles de caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora sexta, a fim de orar. O apóstolo Pedro também era outro homem de oração. Quando você vê o livro de Atos, fala que Pedro ia orar.
na hora sexta, a hora nona, a hora isso, a hora aquilo. Toda hora mostra Pedro orando, né? E a gente sabe que Pedro, com uma pregação, converteram 3.000 pessoas. Já pensou, irmãos? 3.000 pessoas, né? Que coisa fantástica. Agora tem um que eu gosto muito por causa do que fala dele. Talvez alguns irmãos não sei, a maioria deve conhecer, né? Epáfras. Quem conhece, já leu sobre Epáfras? Um dia eu vou pregar sobre Epáfras. Epáfras, eu acho ele fantástico. Olha o que ele diz sobre ele. Colossenses 4, versículo 12 e 13. Saúda-vos Epáfras, que é dentre vós, servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira, continuamente, por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. E dele dou testemunho de que muito se preocupa por vós, pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. Ótimo, né? Epáfras, fala, ele se esforçava sobremaneira, orando pela igreja de Colossos, de Hierápolis e de Laodiceia, que eram 3 igrejas em 3 cidades diferentes, e Epáfras se esforçava sobremaneira. Se você olhar no original grego, a palavra lá é agonizomai, de onde nós temos agonia. Ele agoniava em oração por essas igrejas de Colossos, Hierápolis e Laodiceia. Ele se agoniava em oração. E é a mesma palavra para Jesus lá no Getsêmani, quando diz que Jesus estava orando e começou a suar como gotas de sangue. Epáfras é um intercessor fantástico, né? Mas nós vamos caminhar um pouquinho mais, né? Segura aí então. Então tem aí alguns exemplos. Imagino que os irmãos têm outros exemplos. Alguém lembra um outro exemplo de oração na Bíblia? Além de Jesus, que tem muitos exemplos na vida de Jesus. Alguém lembra? Quem? Josué, que orou, o sol parou, a lua. Quem mais? Daniel, Jó. Mais? Né? Elias também, né? É agora que eu lembrei de Elias. Ele falou Josué, eu lembrei de Elias. Ana, um exemplo fantástico. Projeto Ana, da SAF. Mais alguém? Tem aquela viúva de 84 anos também, que era outra Ana. Então, nós vimos aí, tem muitos exemplos. Se alguém lembrar mais algum, quiser falar, pode falar. Então, nós vamos para o dom, então. Dom espiritual de intercessão. Nós estamos vendo que a Bíblia está recheada de pessoas com esse dom. Ok? A definição para nós aqui desse dom. O possuidor deste dom espiritual descobre problemas e oportunidades mais diversos na vida dos irmãos, na igreja, e toma a iniciativa de levar estas pessoas, situações, problemas, oportunidades, diretamente a Deus em oração. Então a pessoa que tem o dom de intercessão, ela vê um problema, ou ela vê uma oportunidade, ela vê uma situação, e ela começa a orar, interceder por aquilo. É um desempregado, é um enfermo, é alguém que vai fazer vestibular, fazer concurso, ou vai casar, ou alguma coisa assim. A pessoa vê e começa a orar. É o dom de intercessão. E aí, irmãos, a gente vai aqui, ó, no grego, essa palavrinha aí, que nós vimos aí, ó. Entelquisés. Entelquisés. Significa lá no dicionário, um encontro com alguém superior com a finalidade de interceder e pedir um favor. Olha, interessante, hein? Para outro. Então, entelquisés, encontro com alguém superior. Vai encontrar com alguém superior, né? No nosso caso, Deus, né? Para interceder e pedir um favor. E pedir um favor.
Então, esse é o dom de intercessão, e esta palavrinha, a palavrinha aparece para intercessores. Dá um lê aí, 1 Timóteo 2, 1 e 2. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Amém. Então, perceberam aí? Intercessões em favor. Essa ideia. Ele está falando aí, ó. Você encontra com alguém superior, pode ser, no caso lá, né, a palavra era usada, às vezes pedir para um patrão, ou para um pai. Então, chegava perto do pai, ô pai, deixa o seu filho ir comigo. Então, você encontra com alguém superior, intercede em favor do outro. Ou encontra com o patrão, podia liberar o seu escravo. Ou então encontra com Deus, para pedir um favor, né, em favor de outro. Então, favor aqui, também chamado graça, e interceder também pode ser chamado pedido ou súplica. Entenderam? Então, o sentido na prática desse dom de intercessão, você se coloca como mediador entre alguém maior e alguém menor. E vai pedir, ou suplicar, ou interceder, né, por um favor para outra pessoa. Pode ser entre um pai e um filho, um patrão e um empregado, ou Deus e os homens. Beleza? Então, essa é a ideia aí, de fazer uma solicitação. Quer ver um exemplo? Êxodo 32, versículo 11 ao 14, tem um exemplo aqui de Moisés. Fala assim, ó. Porém, Moisés suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse: por que se acende, Senhor, a tua ira contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande fortaleza e poderosa mão? E aí ele vai argumentar. Então Moisés está ali, se coloca diante de Deus, pedindo em favor do povo, né? Tem um outro exemplo lá em Gênesis 18, quando Abraão intercede a Deus pelo Sodoma e Gomorra lá, e Ló, né? Lembram? Aí ele começa lá, Gênesis 18, versículo 22. Então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma. Porém, Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. E aproximando-se a ele, disse: destruirás o justo com o ímpio? E aí ele começa a interceder, a argumentar, né? E vai diminuindo 50, 45, 40, 30, 20, 10. E não tinha nem 5 justos naquela cidade. A Bíblia diz que havia um justo naquelas 4 cidades, né? Ló. Ok? Então essa é a ideia. Pode falar. Eu lembro também que nós estudamos o livro de Neemias também. Neemias era um grande intercessor, verdade. Por aquele povo que ele queria salvar o povo dele, né? Sim, ele ficou lá. Ele fez várias orações durante todo o período para ele trabalhar nessa. Sim. Quando ele ouviu o relatório que ele recebeu, ele começou a orar, a jejuar. Aí eu lembrei também de Neemias, lembrei de Esther, que é na mesma época. Esther também, que ela intercedeu em favor. Vocês vão lá, ora por mim, que eu vou estar intercedendo por vocês. Esdras, na época da Esdras, tá certo, Esdras também, né? E disse que ele começou a orar ali, o pessoal começou a chorar. Tá vendo? Tem muitos exemplos. Na hora que a gente for falando, vai lembrando mais. Quem lembrar, pode falar. Então, algumas características desse dom. Primeira característica, naturalmente, gosta de orar. Então, ele gosta de orar mais do que tudo. Oração com frequência, oração constante. Prefere orar do que comer, beber, passear, ler, cantar. A oração para ele é o prazer do coração, né? Sente prazer na oração, como uma pessoa sente prazer em cantar,
como alguém sente prazer em assistir um filme, ou ler um livro, ou comer. Então é uma característica desse dom. Ora informalmente durante o dia pelas atividades. Então, ora o dia todo. Como diz Paulo, orai sem cessar. Não significa que ele fica 24 horas orando, mas o tempo todo, em todas as circunstâncias do dia, ele está orando. É outra aí, né? Separa tempo para ficar a sós e interceder por assuntos e pessoas. Além de ficar orando, ora no ônibus, ora no metrô, ora por isso, ora por aquilo, ele ainda separa um tempo para orar. Parece uma coisa curiosa, mas os dons têm esse detalhe. Às vezes uma coisa tão simples, separar tempo para orar. Mas quem não tem o dom, não faz. Só quem tem o dom consegue ter esse tempo para orar durante o dia. Tem muita gente crente, mas que não separa tempo para orar. O dom de intercessão separa. Outro aqui, ó, disposição para levantar de madrugada. Levantar de madrugada para orar. Aí nesse ponto aí a gente vai ter experiência dos nossos pais. A gente achava até que eles eram sim, muitos crentes, mas era dom mesmo de oração. E às vezes com a maturidade a gente vai adquirindo essa desenvoltura nos dons, né? Meu pai, muitas vezes eu acordava de manhã para ir comprar pão e estava ajoelhado orando. O pai do Naum também, várias vezes eu tinha testemunho de oração. Meu sogro também, ele acordava, orava e depois deitava de novo. Lá em casa era meu pai e minha mãe, os dois, um do lado e um do outro. Eu lembrava do seu pai. Minha mãe era assim também. E a gente vê isso, essa disposição. É quem tem o dom. Identifica-se profundamente com aquele pelo qual intercede. Então, identifica-se. Identifica-se com a própria oração. Então, você está orando com uma pessoa que vai fazer um concurso. Ele sente como se ele estiver fazendo um concurso. Pessoa que vai casar, ele sente como se ele fosse casar. Pessoa que está no velório, sente como se ele fosse o enlutado. Pessoa que vai fazer a cirurgia. Então tem essa identificação muito profunda. E outra que, naturalmente, recebe respostas de oração. Parece uma coisa lógica, mas quem não tem o dom não vê as respostas com tanta naturalidade quanto com quem tem o dom. Então essas são as características aí, ó. Gosta de orar, ora o dia todo, por todos os assuntos diversos, separa tempo para ficar sós, interceder para assuntos e pessoas, disposição para acordar cedo para orar, identifica-se profundamente com aquele pelo qual intercede e recebe muitas respostas específicas de oração. Aí, irmãos, tem um detalhe, olha, concepções errôneas e mal entendidas. Quem não tem o dom, convivendo com uma pessoa que tem o dom, pode pensar o seguinte: primeiro, fanático. Por quê? Porque o tempo todo a pessoa está orando. Então, a pessoa que não tem o dom, convive com a pessoa que tem o dom, olha para as pessoas e diz: não, fulano está ficando fanático. E aí começa a julgar e criticar. Desocupado, porque passa muito tempo orando numa sala e tal. Aí quem não tem o dom, que convive, faz assim: fulano está à toa demais. Quem nunca viu falar isso de alguns pastores que têm dom de intercessão? Fala assim: pastor, o senhor está fazendo alguma coisa? Ah, eu estava orando. Ah, então já o senhor não está fazendo nada? Vamos ali fazer uma visita, né? Tem esse aí. Quem não tem o dom também pode achar chato. Por quê? Faz orações longas demais, muito longas. Pessoa com dom de intercessão
às vezes no culto de oração fica chato, porque faz umas orações muito compridas, muito específicas, muito detalhadas, e quem está do lado cansa. Né? Culto doméstico com quem tem o dom de intercessão é cansativo, que aí ora demoradamente, né? Não era assim o Senoque? Ele orava, né? Eu lembro quando eu cheguei na igreja, o seu Domingos, alguns aqui não sei se conheceram, né? Todos. Ismael conheceu ele, não? O senhor Domingos às vezes pedia ele para orar, ele orava especificamente, detalhadamente. Os adolescentes não entendiam e às vezes ficavam inquietos, aí batia, fazia barulho, arrastava, mexia e até acabar a oração. Então tá aí. Aí, ó, gente, erros, riscos, perigos para evitar. Quem tem o dom? Quem arrisca aí algum erro, risco ou perigo que essa pessoa pode cometer? Erros, riscos e perigos que essa pessoa tem que evitar. Orgulho. Todos os dons têm esse perigo. Orar demais e não ler a Bíblia, não ter comunhão com a família, só orar. Ó, mas No caso do casal, né? E os dois não se identificam porque um é de um jeito e outro do outro. aí começa a criticar, a julgar. É. Então, vamos ver, ó. Primeiro aqui na minha lista, não em ordem de importância, insistir que outros orem tanto tempo quanto ele e que deveriam ter tantas respostas de orações quanto ele. Então, insistir que os outros sejam iguais a ele, insistir demais com outros. Ele quer que os outros orem iguais a ele e quer que os outros tenham respostas iguais a ele. É um erro, porque um tem dom para pregar, o outro tem dom para ensinar, para cantar. Cada um tem o seu dom e cada um tem que investir no seu dom. Cada um de nós seremos cobrados pelo nosso próprio dom, não pelo dom do outro. Outro aqui, ó, orgulho, que o Ismael falou, né? Ficar orgulhoso por orar tanto e receber tantas respostas de oração. É um pecado que acompanha todos os dons. Ele começar a ser dominado pelo orgulho, pela vaidade. Outro também é a pessoa que tem esse dom de orar e ora de todos os meios. Ela gosta de falar para os outros que ela ora muito. Isso é exatamente o terceiro ponto. Não sei se é exatamente o que você está falando, mas o terceiro ponto aqui, ó, fofoqueiro ou falador. Por quê? Porque ele começa a falar demais, né? Aí ele fala coisas específicas das pessoas em público, começa a falar o que ele fez, às vezes ele viu uma necessidade. Então vamos pegar um exemplo, ele viu um problema entre casais, aí ele ora demais, resolve, aí ele fala, nossa, o casal estava ali quase separando, e eu orei e resolveu. Então, ele começa a falar demais da vida dos outros, porque ele percebe mais, ora mais, tem essa percepção, mas aí ele perde a noção, e aí ele vira um fofoqueiro ou um falador, porque ele começa a falar da vida dos outros. Pastor, tem um risco também de uma pessoa que ela ora muito, ela tem muita resposta de oração, ele acaba virando uma muleta para os outros. Né? Sim. E aí eu não vou orar, não. Ora para mim. Você tem resposta de oração e tal, se você orar, Deus ouve, então você ora. Eu conheci um moço assim, e ele orava, né? Várias pessoas da igreja oravam, né? A maneira de as pessoas virem para a pessoa orar por ele. É uma igreja que tem uma pessoa que ora pela igreja. A pessoa fazia fila para aquela pessoa orar. E nessa pessoa que ele orava, e que parece que ele tinha um dom assim mais aguçado, né? Para receber resposta, a fila dele ficava lá na frente, assim, os outros não tinham quase ninguém. Todo mundo é mesmo.
Ô, gente, olha aqui, ó. Esses aí até que eu não tinha notado aqui não. Mas olha, ser passivo. Tem situações que às vezes exigem a ação. E a pessoa está ali orando. Tem um bom exemplo disso na história de Moody, que estava numa reunião de oração, aí alguém compartilhou que fulano estava passando necessidade, passando fome em casa, e tinha cestas básicas na reserva da igreja, e aí, assim, então vamos orar então para Deus abençoar a pessoa. Aí o diácono pegou, saiu no meio da oração, levou a cesta básica na casa da pessoa, voltou, pessoal, esse assunto vocês precisam orar mais não, já está resolvido. Né? Já tinha resposta, e às vezes é passivo demais, porque vai orando, e passa o tempo e não resolve o problema, que às vezes exigiam mais prática, iniciativa. Deixar de ler a Bíblia, que a Ana Júlia falou, por gastar tanto tempo orando. Ele gosta de orar, gasta tempo com oração, e aí não lê a Bíblia. Ou então negligencia o emprego, trabalho, família, outras áreas da vida, porque está orando. É um risco, é um perigo. Né? Faltar discernimento. Olha, faltar discernimento sobre a sua vida de oração particular e a vida de oração pública, entenderam? Discernimento. Então, a sua vida de oração particular é uma coisa. Você ora, é específico, fala o que quer, do jeito que quiser, Deus ouve e entende tudo. Mas a sua vida de oração na igreja ou no culto doméstico é outra coisa. Você não pode orar tudo que você ora com Deus na sua vida de oração. Entendeu? Às vezes uma pessoa te pede, faz um pedido de oração para você orar por ela, só que esse pedido é para você orar em secreto. Exatamente. Aí a pessoa vai e chega na igreja e ora. Imagina uma pessoa, fala assim, pastor, estou passando uma luta nessa área X. Não consigo resistir esse pecado. Aí você chega na igreja, Deus perdoa o fulano que está pecando nisso. Todo mundo vai assustar. Né? Então, também é a dimensão da oração. Na sua vida particular, você pode orar meia hora, por exemplo, pelo pastor, que ainda é pouco. Mas na igreja, você orar meia hora pelo pastor, cansa quem está ouvindo. Fica chato, cansativo, estressante. E aqui, ó, o último. Não, que esse aqui eu já dei o exemplo, orações muito longas em público. Orações longas em público, né? É um erro isso também, gente. Na igreja, a oração tem que ser objetiva e pronto. Então nós vamos orar pelo pastor. Então é orar pelo pastor. Nós vamos orar a confissão de pecado, ou orar pelo louvor, ou orar pelo missionário. É aquele assunto. Aí às vezes a pessoa tem o dom, não tem discernimento, aí ora. Uma vez eu estava num congresso, eu vi um pastor orando 10 minutos sem parar por um assunto único. Na verdade, ele não orou aquele assunto. Ele foi 10 minutos. O pessoal cansou, sentou, abriu o olho, distraiu. Né? Não tem lógica. No culto público, você faz uma oração de 10 minutos. Tem que ser uma coisa mais objetiva e direcionada. E o último, isso aqui, ó, carregar uma grande carga emocional e espiritual. Por quê, irmãos? Grande carga emocional e espiritual. Em público, né? Não, carregar, né? Uma grande carga. Eu pensei que é uma oração assim com choro, com Isso aqui. Não. Pode ser, né? Pode se expressar dessa forma. Identifica-se com a oração. Então, por exemplo, esses tempos de pandemia, no início da pandemia,
Eu tinha uma lista lá, eu orava, acho que eram 14 grávidas no início da pandemia, mais os enfermos de Covid, mais os missionários que estavam correndo risco de Covid. Daí a pouco eu fiquei abatido emocionalmente. Aí Deus me deu uma graça naquele salmo, Deus cuida de nós. Mas aí você começa a orar, a pessoa está doente, a doença não resolve. Aí aparece outro problema. Aquilo vai acumulando na sua mente, no seu coração, principalmente orações não resolvidas imediatamente. E aquela carga emocional, aquela carga espiritual vem sobre você e te abate. Por isso, irmãos, às vezes a gente vê muitos pastores que têm dor de intercessão, tem um risco muito grande de depressão, suicídio, por causa dessa carga emocional e espiritual que vai pegando. Imagina uma igreja, por exemplo, com 100 pessoas. Imagina dessas 100 pessoas, 10 pessoas com problema, que é pouco. E o pastor orando por esses problemas e não resolve. Aquela carga vai caindo em cima do pastor, emocionalmente, espiritualmente, e dá essa situação, né? Então é isso aí. Nós vamos ler lá em Efésios agora, irmãos. Efésios 1 nós vamos ler, e depois Efésios 6. E depois é isso aí. Efésios 1. Irmãos, cada crente que não tenha recebido este dom espiritual tem, apesar disso, a responsabilidade cristã de ser o intercessor. Então, às vezes, você vai pensar, esse não é o meu dom. Mas você tem a responsabilidade de orar. Fica o desafio de chegar no domingo, meia hora antes, para orar pelo culto, na sala aqui, ó. Mesmo se o pessoal do louvor estivesse cantando, dá licença, eu estou passando. Irmãos, a oração antes do culto muda a história do culto. Muda a história do culto, né? A gente precisava pegar essa visão. Sim, pode falar. Você está pregando sobre levantar intercessores? Sim. Justamente meu pai o dom de intercessão ele tinha. E minha mãe despertou esse dom que estava adormecido com ela, porque ela passou a ver meu pai, desde quando casou com ela, há muitos anos, que ela tivesse 50 e tantos anos de casada, ela via ele fazendo intercessão, ela despertou nela e o dom passou para ela, sendo que ela tinha, mas estava adormecido. Sim, irmãos, dons atraem dons. É igual adolescente atrai adolescente. Se tiver um adolescente, tem 2. Se tiver 2, tem 10. Se tiver 10, você tem 100. Formiga atrai formiga. Entendeu? E dons atrai dons. Se tiver uma pessoa com o seu dom exercendo ali com zelo, Deus atrai outros para aquele dom. Pastor, e também, né, igual o senhor falou, e sobre o emocional, né, porque às vezes muitas pessoas, né, que têm esse dom, mesmo que não tem, acham que todas as nossas orações Deus tem que resolver de acordo com o que a gente pede. E não é assim. Não é porque Deus não ouviu aquilo que eu pedi que eu não tenho fé. Exatamente. E as pessoas acham que não, tudo que eu apresento diante de Deus, Ele tem que responder na hora que eu quero, do jeito que eu quero, e tem que ter resposta, e sempre positiva. Você está certíssimo, mas é um desafio muito grande. Eu tenho dom de intercessão. Eu orar 2 horas para mim, nossa, orei pouco demais, não estou precisando orar mais. Né? E teve uma época, quando eu estava mais crente, que eu orava 3, 4 horas por dia, sem parar. Agora... Não, eu não estou falando assim a quantidade de horário, sim. estou falando assim da resposta. Eu vou chegar no que você está falando. Isso. Aí o que acontece? Nessa época de imediatismo, acaba que esse imediatismo entra na nossa mentalidade e acontece exatamente o que você está falando. A gente quer tudo rápido demais, resposta rápida demais, soluções rápidas demais, mas Deus não é assim. Aí uma coisa eu já percebi maravilhosamente, mesmo sabendo, ainda a gente peca nisso aqui, ó, de levar essa carga. O processo de orar é mais abençoador do que a resposta de oração. Muitas vezes Deus atrasa a resposta para tratar com a gente, tratar com eu, tratar com o ego, tratar na nossa mente, nos amadurecer, nos fazer crescer, desenvolver comunhão com Deus.
Então, este processo da oração, para Deus, ele é muito mais importante do que a resposta. E aí Deus segura a resposta, mas a gente cai nesse pecado de ficar com essa carga, né, emocional e espiritual. É um pecado, são erros que a gente tem que evitar, mas é difícil. Pastor, o intercessor ele tem que entender uma coisa: a gente ora para Deus para um pedido específico, mas não quer dizer que Deus é obrigado a resolver aquele pedido que você fez. Só que quando Deus quer que você ore, por quê? De repente, aquela oração que você está fazendo contínua vai mover o coração de Deus. O caso do rei Ezequias, Sim. né? Deus deu ele mais 15 anos de vida, porque ele se voltou para Deus. Deus pode falar: não, vou te levar de qualquer jeito. Mas a oração dele fez com que moveu o coração de Deus, e Deus deu mais 15 anos. Podia Deus não dar? Não, mas Deus deu. Mas por quê? Moveu o coração de Deus. Então, tem muitos mistérios na oração, o processo da oração. Igual Jonas, né? O povo Jonas. lá de Nínive, né? Uhum. Deus não ia destruir pela oração, pelo jejum. Aí quebrou. Então, mas tem essas coisas. O processo da oração, eu já aprendi isso, ele é muito mais importante diante de Deus do que a resposta final. Muitas vezes Deus joga uma coisa só para fazer a gente entrar nesse processo. Foi o caso de Nínive, foi o caso de Ezequias e de vários outros exemplos na Bíblia, de Moisés, que eu li aqui. Vou destruir o povo. Moisés ficou 40 dias, 40 noites orando. Deus tinha algo naquele processo. Deus lança uma proposta para nos fazer mergulhar no processo. E esse processo é o que Deus quer. Mas a gente quer a resposta final. Mas Deus quer o processo. Deus quer o processo da oração para tratar o nosso coração. Mas a gente está de olho na resposta. Pastor, até nisso aí, considerando o que a Helena tinha falado também, que Jonas ele é o exemplo do intercessor ao avesso. Né? Jonas intercedeu para Deus destruir. Para destruir. E ficou magoado ainda. Vamos ler então. Ó. Você que não tem o dom, você tem a responsabilidade. Efésios 1:16. Efésios 1:16. Vamos ler? Não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Agora, Efésios 6:19. Passa aí. 6:19. Vamos ler. E também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. Aí, irmãos, olha então, 2 versículos aí. Incentivando a orar pela igreja, e outro, incentivando a orar pelos líderes, pastores, missionários. Então, Paulo falando: não cesso de orar por vós, ok? Paulo orando pela igreja. E no 19 do capítulo 6, vocês orem por mim. Orem pelos líderes, orem pelo pastor, orem pelo missionário. Tem essa via de mão dupla, irmãos. O pastor ora pela igreja, a igreja ora pelo pastor e pela liderança, e aí a coisa funciona. Um fortalece o outro. O pastor ora, fortalece a igreja ora, fortalece o pastor. O missionário ora pela igreja, a igreja ora pelo missionário. E assim a gente vai seguindo nisso aí. Ok? Então vamos fechar, vamos encerrar, vamos ficar em pé, vamos orar.